Mas aí quando você estava estudando, o mundo estava meio em paz, né? Ou não? Você acha que o mundo mais ou nunca teve menos. paz? Eu acho que nunca teve em paz. Nunca teve? E nunca vai ter. É, né? Assim, eu sempre brinco que talvez um jeito da gente ter paz entre nós é com a chegada de uma vida... Você acha que vindo um ET aí, ele joga uma paz? Acho que muda a nossa concepção de identidade. Entendi. Porque hoje a gente se divide entre... você é brasileiro, ele é argentino, o outro é americano, o outro é chinês. Não tem um senso de identidade comum de humano. E não tem porque você não tem referência de comparação. E uma referência de comparação vai nos ajudar a entender a semelhança. Eu costumo brincar que o que nos faz, em parte, brasileiro é que a gente sabe que nós não somos argentinos. Ah, sim. Entendeu? Então, talvez se acontecer isso... Mas aí é meio Independence Day, né? Que aí une todo mundo, vamos lutar contra os ETs, né? Será? Se for. Eu falei para você que eu fiz uma live recente sobre o impacto geopolítico de uma chegada extraterrestre e não necessariamente isso pode acontecer, né? A gente pode ter um cenário onde um pedaço da humanidade vai se juntar aos ETs. Isso, contra o resto dos humanos. Cara. Então não sei lá, né? Porque na história, né? A minha análise ultra mega rasa, viu? Na história, o que a gente vê é assim, quando algo mais poderoso chega num lugar que tem gente menos poderosa, ele chega como opressor. Isso. Certo? Então você vê lá, os portugueses eram aqui, os espanhóis foram lá na Natal, rebentaram. A gente sabe da história, conta isso pra gente. Se um ET chega aqui na Terra, quer dizer que ele é muito mais poderoso que a gente. Então, assim, o grande medo que todo mundo tem é que chegue uma raça que vai oprimir a raça humana. Entendeu? Isso. Agora... O que é um cenário provável se realmente eles chegarem e forem mais evoluídos que a gente. Isso. É mais provável que eles venham dominar ou impor ou controlar a gente do que falar assim, não, tá bom, deixa eu ensinar vocês. A gente vai ter medo e desconfiança. Exatamente. Mesmo que eles venham para ensinar, a gente vai ter um receio. A gente na política internacional chama isso de dilema da segurança. Ah, é? Que assim, você desconfia de mim. Por quê? Porque não tem um ambiente que alguém vai governar ou ditar o que é certo ou errado. É um estado de anarquia que a gente vive no mundo. E aí a sua desconfiança faz você se precaver. Só que quando você se precave, não porque você quer me ameaçar, mas só porque você tem receio ou medo de mim, você vai se armar. Sim. E aí quando você se armar, eu vou olhar para isso e falar assim, opa, por que o Serjão está se armando? Estranho, esse cara está se preparando para me atacar. Vou me armar também. Vou me armar. Aí quando eu me armo, começa. aí você vira e fala assim, eu sabia, tinha alguma coisa errada ali. E aí você se arma mais. Aí eu falo, realmente ele está se preparando para me atacar. Isso leva a uma corrida armamentista e é uma das causas que leva aos conflitos no mundo. Isso aí. Então, imagina esse cenário colocado dentro de uma civilização, né? Um povo alienígena. A humanidade não vai ter medo? Vai morrer de medo. Vai morrer de medo. E vai morrer de medo, vai virar e vai falar assim, bom, eu preciso estar preparado. Os nossos movimentos de cautela e defesa podem ser interpretados como um movimento ofensivo de ataque. E aí vai suscitar uma resposta do outro lado. Então... Exatamente. Não, é legal. Porque muita gente pergunta... Eu converso sobre esse tema com muita gente, né? Eu sei que a galera não gosta, né? Não, é que eu falo que não existe, né? O pessoal fica meio puto. Mas o que eu não falo tô falando se existe ou não. Estou só no cenário hipotético, claro. caso... Não, e tem vários cenários hipotéticos. Muita gente pergunta assim, mas e se tiver e vier? Eu acho que... Você acha que só a descoberta de vida já ia causar um caos? Porque eu acho que ia causar um caos religioso muito grande e tal. Você acha que geopoliticamente também? Ia, porque aí todo mundo ia começar a se posicionar. O que isso significa? Primeiro ponto. Segundo ponto ia ser, quem está falando ou vai conseguir falar com ele primeiro, com eles? Então, vamos supor, né? Estados Unidos e a China. Os Estados Unidos vai ter que ter certeza que a China não vai falar com eles primeiro. E vice-versa. E todo o resto também, porque aí todo mundo vai começar a desconfiar que os Estados Unidos já falou com eles, ou que a China já falou com eles, e que eles, na verdade, já fizeram um acordo secreto com um dos dois. Entendeu? Vai começar a tramóia política na Terra
só do fato da gente saber que existe. Eles não precisam ter chegado aqui. Sim, é isso que eu falo. Isso que eu falo. Não precisa nem chegar. Só o fato de você saber que existe já cria uma confusão, criar, né? Já vai criar. E os Estados Unidos hoje tá uma loucura, né? Os caras tão malucos. Então. O que você achou daquele negócio lá no começo do ano? Dos balões lá? Nossa. E do Biden mandar um F-22 e um míssil de 400 mil para destruir o balãozinho da universidade. Aquilo lá foi meio... Ele deve ter ficado, né, cara? É porque assim, na hora que aquilo virou público e tipo assim, um balão chinês está dentro do espaço aéreo americano espionando a gente e como assim vocês não vão fazer nada? Como assim? E, tipo, não vai ter uma resposta? Politicamente, ele passaria por alguém fraco. Entendi. E assim, você precisa dar uma resposta até para... Uma vez que tá... Porque a China pode falar assim, eles estão me deixando observar porque eles estão armando para mim. Então, eles sabem que eu estou filmando e estão deixando e eles eu filmam filmar. também, porque tem os balões deles também. Isso. Então meio mundo. Que assim... mas a hora que a coisa se torna público, o jogo estratégico e de posicionamento, ele muda. Certo. Você tem que mostrar para a sua população e para o outro que você sabe que ele está ali, que você está fazendo alguma coisa. Porque às vezes, né, em discussões de inteligência, isso. Você sabe que o outro está ali fazendo aquilo, mas você não deixa ele saber que você sabe. Porque você alimenta ele com o que você quer. Saquei. Então é muito importante você não revelar para o outro que você sabe o que está acontecendo. Porque você controla o que ele vai ver. E você monitora ele e deixa ele continuar fazendo o trabalho dele enquanto você sabe quem é ele e onde ele está. Porque se você descobre ele, aí ele vai criar um novo jeito de burlar o que você descobriu. De burlar, e aí você pode ser que você não saiba que ele está ali. Então é mais interessante muitas vezes quando você descobre uma ação de espionagem ou de inteligência, você agir meio na... Você manter aquilo operando. E alimentar com o que você quer, entendeu? E aí, então, tipo, a hora que aquilo virou público, todo mundo falando, aí acabou. E aquilo lá chegou a causar alguma rusga a mais, né? Várias outras que já tem entre Estados Unidos e China? Sim. Causou mesmo? Causou. É mesmo? Porque assim, a situação é muito delicada, né? E ela tá num crescente, é uma rota crescente de colisão. Qualquer coisinha que acontece, né? Isso, é um ponto a mais, adicionado a mais. E óbvio que isso é levado pela opinião pública e pela política. Política doméstica, não geopolítica. Certo. E aí a população vai falar assim, ó lá, ó o que os caras estão fazendo. Aí daqui 10 anos vocês vão ter problema e eles vão atacar a gente... Os sinais estavam aí, vocês já não fizeram nada. Então é muito difícil que isso não escale. E isso ajudou a escalar. Mas assim, qualquer coisa vai escalar, porque a rota é de colisão. É de colisão, né? Nossa. Aquela época ali foi uma época, porque teve o chinês e aí depois teve os outros, né? Que aí os outros eles mandaram os caras. Aí. Porque aí é foda também, que eu não sei, cara. Se o cara passa uma vergonha danada também, cara. Pô, cara, decola aí o F-20. Pô, cara, mas para tirar um F-22 do chão já é uma grana. Mas... Jogar um míssil já é uma grana. É que eu acho que para eles, assim, para os Estados Unidos, particularmente, que é uma coisa até que a gente estava comentando antes, você falou assim, a China lança de qualquer lugar, né? Lança o satélite de qualquer lugar. Porque tem dinheiro e precisa exercitar aquele poder e precisa testar, precisa treinar. Então, assim, parte da discussão dos Estados Unidos intervir, ter operações militares, é exercitar essa força. Decolar os caças para uma situação assim, tipo, de um suposto inimigo no seu espaço aéreo, pô, é um grande exercício militar também, que é necessário ser feito, senão na hora que acontecer vai bater cabeça. Por exemplo, no 11 de setembro, demorou muito para a resposta do espaço aéreo americano lidar com aquela situação. Porque era tão inconcebível aquele cenário que não existiam, os protocolos não estavam sendo levados a sério. Os Estados Unidos, geopoliticamente, eu sempre falo isso, ele é tão isolado do resto do mundo, geograficamente, o que dá uma segurança. E essa segurança faz ele ter um comportamento bastante passivo, por muitas vezes, no seu território. O 11 de setembro é uma exceção na história americana de confronto. Porque os confrontos que os Estados Unidos enfrentam não são o seu território.
São sempre fora. Os caras foram lá, né, cara? É. Acho que a galera aqui nem tava. Eu tava fazendo mestrado na Unicamp no dia, no 11 de setembro. Todo mundo lembra, né? Todo mundo lembra. Digam aí onde vocês estavam no 11 de setembro. E depois você vê os estudos, os trabalhos e tudo, né? Pô, os caras sabiam de tudo já, né, cara? Tinha uma piada aqueles caras, né? Exato. É muito foda. Aí acaba passando uma vergonha, né? Passa uma vergonha. Assim, é muito pior do que uma vergonha, eu digo, né? E como é que demora, e um monte de coisas aconteceram ali. Então, eu acho que a história do balão e decolar os caças... Aí não. Vamos mostrar. Temos o protocolo, estamos exercitando o protocolo, a doutrina diz que faz isso, fizemos o que a doutrina manda, entendeu? Porque esse negócio dos balões eu acompanhei muito. Fiquei lendo as coisas lá, porque a pessoa começou a falar, né? E eu lembro que o Biden foi ele deu uma coletiva que ele falou, né? A partir de hoje, qualquer coisa, nós vamos aumentar o contraste nos radares. Ele mandou aumentar o contraste. E ele falou assim: qualquer coisa que estiver sobrevoando. Aí ele fala lá, instalações, como que é? Sensíveis? Não, ele nem falou militares, não. Secretas, né? Ele fala sensíveis. Instalações sensíveis, nós vamos mandar isso e se tiver numa altura dos voos comerciais. Não tem papo, essa aí é a regra a partir de agora. Tudo agora dá para entender. Foi um posicionamento dele, né? É um posicionamento. É o posicionamento dele e dos Estados Unidos. Sim. E de mandar recados também. Sim. Porque, assim, tem muito um jogo psicológico das linhas vermelhas, né? Tipo assim, até onde eu aceito que você faça o quê? É meio que uma guerrinha fria, né? Isso. É meio que, né? Isso. É meio que, né? Isso mesmo. Você mostra ali que você tem um poder. Opa, e é bom a gente ficar quieto aqui, né? Ou não. Ou não, né? E esses aí que aparecem, você já viu? Esses que os navios filmam e tal? Quais? Esses balões, você está dizendo? Não, tem os balões e tal. Mas aí agora virou uma coisa nos Estados Unidos que a Marinha Americana tem vários vídeos que tem os caças perseguindo. Os OVNIs, que não é OVNI, agora tem um novo UAP, nome. Né? UAP. Isso. UAP. De fenômeno anômalo agora, que é pior ainda. Porque antes era fenômeno aéreo. Aí o cara brigou e falou assim, não, mas e se vier do mar? Então vamos colocar anômalo. E aí o pessoal, mas o que é um fenômeno anômalo? Aí, cara, começou. A discussão sem fim. Eu acho que aquilo lá eu acho, tá, pessoal? Minha opinião, eu acho que é tudo armamento do próprio Estados Unidos, cara. Que o pessoal nem sabe. Pode ser isso? Olha, os Estados Unidos desenvolvem muita coisa, né? Que a gente não sabe, né? Até pode. Eu só acho que, assim, se for isso, é um problema político, porque esse dinheiro vem do Congresso. O Congresso tem que liberar o dinheiro. Parte da discussão que estava acontecendo naquela semana que tinha o oficial de inteligência que foi lá depois. Não, mas ali foi uma outra coisa, né? Porque o cara falou que alguém ele falou para ele... relatórios, que tem uma comissão de investigação com relatório que está sendo investigado todos esses fenômenos. E um dos temas que foi trazido é esse. Tinha gente ali que estava falando assim, olha, não me importa se é alien, se é OVNI, se é... sei lá o que vocês vão dar. Assim, congressistas, né, dizendo assim, falando, o que para mim importa é que é um dinheiro que eu não sei, que não me pediram autorização para usar, e eu, como representante do povo, que sou responsável para dar essa autorização de gasto, isso daqui é grave. Entendeu? Entendi. Era uma outra lógica. Saquei. Então, eu acho que, assim... sei lá, tantas vezes, repetidas vezes, fazer esse teste, ter o risco. Os Estados Unidos pode fazer esse teste em outros lugares do mundo. Tem bases, vai em Guam, no meio do Pacífico ali, e fica testando ali perto do mar. É um lugar muito mais controlado do que fazer isso dentro do território americano. Mas ok, né? A gente também não sabe, tem coisas que a gente não vai saber. Tudo no mar ali, né? Ali a maior parte das filmagens são ali na costa da Califórnia ali, onde eles têm aquele lugar de exercício. Mas lá. Ali é a costa, né? Sim, a costa claro. Estado um dos mais populosos. Então, tipo, faz em outro lugar, não sei. Mas não dá para descartar totalmente. Eu não acho que é isso. Eu acho que, não sei. Será que pode ser de outro país também? Acho tem que pode. essa. Nos relatórios tem isso. Que pode ser alguma arma chinesa, russa, alguma coisa. Pode ser sim. Por exemplo, tem uma... a China tem, né, e falando aqui mais do nosso tema, do seu tema, a China tem um avião espacial militar
Que ela copiou dos Estados Unidos. Isso, que é uma cópia do X-37. Né? É, isso aí. E esse avião, assim, não se tem muitas fotos, não se sabe exatamente. Os americanos estão monitorando e o último voo dele, parece que ele ficou 7 meses em órbita. Primeiro 2 meses na LEO, né? Na órbita baixa. Já fiz meu disclaimer aqui com você, posso falar LEO, que todo mundo vai entender. Talvez meu público não, mas aí você explica que é a órbita mais baixa. E depois ele subiu para uma outra órbita mais alta e tá lá em muito tempo. E ele soltou um objeto de dentro, e ninguém sabe o que é o objeto. Exatamente. Só foi registrado que ele soltou um objeto. E claro, tipo, esse é uma... Assim, eles sabem que existe esse avião, mas ninguém sabe exatamente como ele funciona. Sim. Não sabe o que ele soltou, por exemplo. Então, pode ser que seja um equipamento de outro país. Se fosse na época do Ronald Reagan, cara, ele já tinha destruído esse negócio com um laser lá. Que eu sempre falo do pessoal, até pra gente entrar nesse tema aí, né? O Ronald Reagan, cara, você lembra do programa Guerra nas Estrelas? Star Wars, Como que um cara chega e... Hoje é meio, né? Como você viu, a gente pensar, né? Cara, nós estamos aqui colocando em prática o programa Guerra nas Estrelas. É um monte de satélite com armamento, com laser. E se mexer, nós vamos dar-lhe o laser na cabeça dos caras. Era uma loucura, né? Então, mas você sabe que toda a discussão da astropolítica ou da esfera militar ou do poder militar espacial, ele é em cima de satélite. Sim. Porque, basicamente, o que você tem lá? Você tem as estações espaciais, a internacional, a chinesa. Você tem esses aviões espaciais, o chinês e o americano. E só. Aí você tem as sondas, tal, que, né, a indiana, que a gente estava comentando. E aí o resto tudo é satélite. Sim. Então, a discussão estratégica espacial, ela é uma discussão sobre o satélite, como o satélite sendo... E aí trazendo para uma analogia da geopolítica aqui da Terra, né? Uma frota de navios de guerra. Sim. Esse é um jeito de analisar, um jeito de olhar. Ou uma nave, ou um foguete, ou um míssil, ou uma arma. Então, o satélite ele tem esse papel. E aí, enfim, depois a gente vai entrar aí nos detalhes. Os tipos de arma que existem espaciais. Tem várias. Tem várias mesmo. Porque, por exemplo, né, entrando nesse tema aí, quando o pessoal fala da ida do homem para a Lua, eu falo, galera, vocês têm que estudar geopolítica. Chegar na Lua lá foi um detalhe. Mas o que pegou mesmo foi, na época, era geopolítica, né? Era uma corrida. Era você mostrar que você era melhor que o seu amiguinho ali, né? Que os soviéticos, né? E a União Soviética, por pouco, né? Qual que é a sua análise? Por que a União Soviética não foi? Porque eu acho que foi mais... Eu não sei, eles estavam em crise já econômica? Estavam. O modelo não é sustentável, né? Economicamente não era sustentável, não tinha como você... Porque o líder mesmo do programa tinha morrido, né? Que era o Korolev, né? Muita gente fala que se ele não tivesse morrido, ele teria, entendeu? Comprado, mesmo em crise, ele teria empurrado o programa para frente, entendeu? Acho que assim, é plausível isso, até porque, né, talvez durante muito tempo, em muitas áreas, até, por exemplo, na área de armamento espacial, espaço, a gente tem as categorias diferentes, né? Os únicos que testaram e funcionou armas cinéticas espaciais foram os soviéticos. Durante muito tempo, eles testaram armas que não tem a arma cinética e a não cinética. A não cinética é laser, ataque cibernético, jammers, né? Coisas assim. A cinética... É você mandar alguma coisa isso, mesmo. é alguma coisa física que vai lá. E a maioria das armas que nós temos são físicas que saem da Terra. São a Terra, espaço. E aí tem 3 tipos de categorias de armas. A Terra, espaço, espaço, espaço e espaço-terra. Isso. E dentro dessas 3 você tem 2 modelos, cinéticas e não cinéticas. E a maioria das armas que se tem, é uma arma cinética que sai da Terra, que é um míssil, que é o teste chinês em 2007, é o teste russo. É o teste russo que deu problema lá, que os caras tiveram que correr para dentro da estação. Detritos. É isso aí. E aí, que é um míssil que sai da Terra e explode um satélite na órbita. Agora, os russos, né, e o seu programa espacial, eles tinham desenvolvido uma arma cinética espacial,
que era um satélite chegar perto do outro e soltar um foguetinho, alguma coisa para destruir o outro satélite. Os americanos, né, apesar do programa Guerra nas Estrelas e tal, não se tem assim a comprovação do funcionamento disso de verdade. Pelo menos assim, tudo que eu porque vi... tem aquele programa NRO, né, que a gente chama, né, que é do National Reconnaissance Office, né? Que são satélites que, quando lança, por aí eu transmito vários, eles não mostram, eles só mostram o foguete lançando. Sim. Terminou o lançamento, é cortada Acabou. a transmissão. Que tem satélites ali que é do tamanho do Hubble. Na verdade, o Hubble, a origem dele até veio desse. Mas é isso que você falou, a gente não sabe o que é, né? Não sabe o que tem teste, não tem nada público que diz, testar uma arma cinética espaço-espaço. A gente não tem isso. Ou uma arma cinética espaço-terra. O que a gente tem comprovação, e só 4 países conseguiram fazer isso, que é Estados Unidos, Rússia, China e Índia, que é um teste ASAT, né? Anti-satélite, que é um míssil lançando da Terra para o satélite em órbita. E aí é uma coisa, do ponto de vista militar, né, ou de estratégia, é assimétrico isso. Porque você não precisa estar dentro do ambiente espacial para fazer aquilo. Você não precisa ter capacidade espacial. Não, você não tem uma frota de satélites imensas, você não tem bases, você não tem... Você não está dominando o terreno espacial. Entendi. Você está aqui na Terra e você só lança um negócio lá longe. Inclusive, essa é uma estratégia que a China usa naval para contrapor a Marinha Americana, que chama Anti-Access Area Denial. Anti-acesso. Então, o que você faz? O navio ali perto, não perto, vai um pouco mais longe. Você lança um míssil da Terra, você não tem uma marinha poderosa. Então, você lança um míssil da Terra e vai atingir a Marinha Americana. Então, ela não consegue acessar aquele lugar. Ela chega um momento que ela chega no raio de ação desses mísseis terrestres. E aí ela fica de longe. Só que a China não tem a capacidade naval para contrapor a Marinha Blue Water ou a Marinha Oceânica Americana. Então, o que ela faz? Ela desenvolve um meio de confrontar assimétrico, que é com uma capacidade terrestre para atacar uma marinha. Aí tem o Area Denial, que é a área mais próxima. E aí é próximo da costa. E aí não é que você não consegue chegar, você não consegue ficar, porque você vai ser destruído. E essa mesma lógica desse pensamento estratégico na Terra, você pode transpor para o espaço. Para o espaço, claro. E aí, então, você não precisa ter uma capacidade espacial, você não precisa ser uma potência espacial para conseguir negar acesso no espaço. Sim. Que é uma capacidade muito interessante. Que é diferente de você ter controle espacial. São 2 conceitos militares geoestratégicos muito importantes. De ter o controle... Tem controle e negar. Entendi. E o que é controle? Controle eu controlo quem entra e quem sai e eu estou lá usando aquele ambiente, aquele espaço. E aquele que tem a capacidade de negar a entrada dos outros, ou até o controle de alguém, é alguém que não necessariamente vai usar aquele espaço. Ele só nega a entrada do outro. Então, por exemplo, vamos supor, né? Vamos trazer isso para a realidade espacial. A China não tem a mesma infraestrutura, não é o que eu estou dizendo, estou supondo, né? Mas, claro, não tem, na prática, não tem a mesma infraestrutura espacial que os Estados Unidos. Mas ela não precisa ter mesmo que ela não consiga ter o controle do espaço, ela pode negar esse controle para os Estados Unidos. Só que ao ela fazer isso, ela vai estar destruindo e ela não vai poder estar usando. E no caso do espaço, isso se torna ainda mais grave, porque ao ela destruir a capacidade dos Estados Unidos de controlar o espaço, ela vai criar infinitos detritos que vão impossibilitar o uso de qualquer um naquele. Claro. Então, ela fala assim, olha, eu nunca vou ter aquilo, mas eu vou negar que ele tenha. Que é a mesma coisa que ela faz com a marinha dela. Ela não tem, naquela nunca vai ter, mas hoje ela não tem uma marinha oceânica do tamanho da americana. Então ela fala assim, bom, mas eu tenho uma estratégia assimétrica de negar o uso e o espaço aqui. E então a gente pode fazer essa mesma lógica no espaço. Saquei.